Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal do Que Investe. Quem fala é Ari Pinheiro e no vídeo de hoje, nosso conteúdo análise educacional, ação em movimento. Vamos falar um pouco sobre a Trisul e ver como é que ela tem se comportado nessas últimas semanas e qual é a sua expectativa teórica para os próximos pregões, para as próximas semanas, próximos meses, o que pode nos trazer de interessante em Trisul, olhando graficamente para ela. Vamos fazer um resumo aqui breve sobre a Trisul. Trisul aí está listado no código, na Bolsa de Valores com o código TRIS3, fundada aí há 13 anos, faz parte do setor de construção civil. Aqui temos um segmento de novo mercado, tem Long 100%, free food aí de 36%, um bom free food por segmento. A gente pode olhar aqui o resumo da parte fundamentalista dela, dos resultados financeiros, né? Os últimos 6 meses de 2020, aí trouxe uma receita líquida um pouco maior do que 2019, aí 805 milhões de receita líquida, aí um resultado financeiro bem positivo em comparação aos últimos 4 anos, um lucro líquido também um pouco acima de 2019, tem uma margem líquida interessante, um ROI também interessante e tem aí um equilíbrio nas suas dívidas líquidas. Então esse seria o resumo financeiro da Trisul. E olhando aqui resumidamente para a questão da comparação com outras empresas do mesmo setor, no qual temos aqui a Trisul, a Zetec, Tenge e a RMV também. Então aqui dentro dos indicadores que eu gosto de utilizar para nossa análise comparativa, você que não conhece ainda aqui no nosso canal, temos uma playlist chamada aí Análise Comparativa, que a gente faz essa comparação entre empresas do mesmo setor e dentro de alguns critérios que a gente utiliza, dentro de alguns indicadores que eu levo em consideração pessoalmente, a gente consegue ver aí qual seria a melhor empresa para estar se investindo dentro dos critérios que a gente utiliza aqui na nossa análise comparativa. Só reforçando, uma recomendação de compra e venda. É apenas um parâmetro para que vocês possam também, com base nesses parâmetros, possam tomar suas próprias decisões. Então, você que não conhece a nossa playlist, a gente tem aqui uma playlist chamada Análise Comparativa, aí, que a gente faz a comparação das empresas do mesmo setor, e aqui a gente já tem uma análise comparativa aqui do setor de construção civil. Então, se quiser ver mais aprofundado aí qual seria a melhor empresa ou as quais melhores empresas dentro desse setor, fique à vontade para acompanhar. Então, aqui resumidamente a gente pode ver que a Trisul tem aí um PL bastante interessante, tem um dividend yield em relação aos demais, tem um dividend yield na média aí de 1,73%. Se a gente for ver aqui, o que me chama mais atenção é justamente a questão aqui do crescimento médio dos últimos 5 anos, e a gente pode ver que a Trisul ela está em primeiro lugar, justamente um crescimento médio relacionado ao lucro. Então aí chama bastante atenção, e no crescimento relacionado à receita fica em segundo lugar aqui nesses parâmetros. Então, caso você queira ver mais aprofundado, vai aqui na nossa playlist e lá você acompanha esse vídeo mais aprofundado sobre a Trisul dentro do setor de construção civil aqui na nossa análise comparativa. E olhando aqui por questão do gráfico, inclusive, ela também está sendo abordada no nosso estudo semanal aí. O vídeo foi publicado ontem, sábado, hoje é domingo, dia 30 de agosto, foi publicado ontem, aí, no qual também eu trago essa expectativa em Trisul. Pelo gráfico semanal a gente pode ver o movimento. Então aqui nós temos essa perna de impulsão, perna de correção, e eu comentei que se semana passada, viesse superar a máxima desse candle aqui, que esse candle aqui ele é conhecido como um martelo, Então ele tem um fator psicológico por trás, fator psicológico do preço por trás aí de um candle aí de padrão de alta, dependendo do contexto. Então, como o contexto é uma perna de impulsão,
perna de correção. Então eu tenho esse contexto que existe uma correção em um movimento prévio. Então esse movimento prévio ele traz um contexto de que se vier superar a máxima dele, ele traz a continuação de um padrão de alta. Então a gente estou nessa expectativa que haja esse movimento teórico aí neste em Trisul pelo gráfico semanal. Se a gente for, como é que seria esse movimento teórico que eu gosto de fazer essa relevância? Se nas próximas semanas ele vier gerar uns candles, né, ascendentes, superando aqui até mesmo esse topo aqui atual aqui, que se a gente for ver essa relação, esse topo atual está aqui por volta dos R$ 14,91. Deixa eu só colocar aqui a nossa linha. Então, aqui seria a máxima relacionada a esse movimento de perna de impulsão, perna de correção. Esse movimento de alta pelo gráfico semanal, perna de impulsão, perna de correção. E aí a expectativa é que nas próximas semanas possa gerar candles aqui ascendentes, fazendo um rompimento desse topo aqui atual, gerando um pivô de alta pelo gráfico semanal. Se acaso venha acontecer, então vai gerar essa expectativa de um movimento de alta em Trisul para o gráfico semanal. Se a gente for fazer a relação de projeção de perna de Fibo, a relação da projeção 1, 2, 3 de Fibo. Deixa eu ajustar aqui para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Então a gente tem aí uma projeção dessa perna aqui por volta aqui dos 100% lá nos R$ 20,52. Então o que seria isso? Seria a ampliação de 100% aqui dessa perna aqui para cima. Então a relação dessa perna, a projeção dela está lá por volta dos R$ 20,52. Então, se teoricamente nas próximas semanas vier gerar candles ascendentes, rompendo aqui no pivô de alta, em cima do que eu falei, nesse topo aqui atual dos R$ 14,82, então gera essa expectativa de vir buscar primeiro aqui a relação de 61% de Fibo, que está aqui por volta dos R$ 17,15, que é justamente aqui esses topos anteriores aqui, que era ali no gráfico semanal antes do período da pandemia. Se vier romper aqui esse movimento aqui dos R$ 17,15, gera essa expectativa de buscar os R$ 20,52. Então aí, para quem está posicionado no Trisul, conseguiu fazer essa antecipação de entrada, parabéns. Se a gente for olhar a questão das médias, a gente tem aqui um movimento da média 9 inclinada para baixo, fazendo essa inclinação para baixo, gerando aqui um setup 9.1 de venda pelo semanal. O que seria isso? Se vier perder a mínima do candle, referência aqui dessa última semana de agosto, gera aí um setup 9.1 de venda. Se você não sabe aí a questão de setups da correção da média 9, tem aqui uma playlist no nosso canal que fala sobre setup 9.1 de venda e de compra, a configuração de como funciona na teoria e na prática. Então fica nessa expectativa para não vir perder aqui esse movimento aqui da mínima do pregão na semana passada. Então fica na expectativa, mas aí de modo geral temos a média 200 por baixo, a média 20 por baixo também do preço. Então se teoricamente vier perder aqui a média 9, né, perder a mínima aqui, então temos aqui passando por baixo a minha média 20, que vai servir aí como suporte pelo gráfico semanal em Trisul. Então ficar atento também, mas a expectativa é que traga esse viés de alta. Se a gente for olhar pelo gráfico diário, no gráfico diário ele está justamente o que? Armando aqui um pivô de baixa. Ele está aqui nessa expectativa de armar um pivô de baixa aqui, se vier perder justamente essas mínimas aqui. Tem uma perna, eu tenho um topo menor do que o anterior, e aí
formando aqui, só que o que traz esse viés que eu já tenho essa semana deixou um fundo um pouco maior do que o anterior, então nessa expectativa. Mas se pelo gráfico diário, deixa eu só aproximar aqui o movimento aqui para vocês visualizarem melhor. Se pelo gráfico diário, perna de impulsão, perna de correção, topo menor do que o anterior, se vier perder aqui esse conjunto de mínimas aqui, pode gerar justamente aqui um pivô de baixo na superação, na perda da mínima da semana passada, que está aqui por volta dos R$ 11,76. Então, ficar atento pelo gráfico semanal. Então, aqui R$ 11,72, perna de impulsão, perna de correção, e aí perna de impulsão, só que foi um fundo maior do que o anterior. Então, vamos ficar atento nessa expectativa que ele faça esse movimento aqui para cima durante a semana. Caso ao contrário, ele pode gerar um viés de tendência de baixa pelo gráfico diário, se vier perder aqui os 11,72, possivelmente pivô de baixa, e aí dá essa continuação do movimento pelo gráfico diário. Então, seria uma forma também de ficar nessa observação pelo gráfico diário, que já tem esse viés mais negativo para uma tendência de baixa, para uma criação de uma tendência de baixa na teoria, só que pelo gráfico semanal ainda traz esse viés de uma continuação da tendência de alta pelo gráfico semanal. Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui no canal. Se você que não é inscrito, se inscreva, compartilhe, comente, isso fortalece aqui bastante o nosso trabalho, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.